Oi, pessoas, tudo bom? Eu sou Spec Match, mas podem me chamar de Maria. Antes do vídeo começar, eu tô arriscando um pouquinho gravar e editar ele, sabendo que o que eu vou falar aqui pode ser facilmente tirado de contexto. E não tá tudo bem, legal? Não tá tudo bem. Aqui eu vou falar pra vocês a minha experiência com a depressão e a ansiedade. E como eu tô lidando com tudo isso pelos meus estudos em psicologia e filosofia humana. Então, se forem debater nos comentários, sejam educados e respeitosos, tá? Eu vou ficar de olho. Eu tava pensando esses dias que a minha vida, ela tá passando diante dos meus olhos. E eu não tô aproveitando nada. Meus momentos, eles estão grudados na minha cama, no sofá da sala, e isso é horrível. Setembro é o mês de conscientização da depressão e do suicídio. Então, eu achei que seria bom contar minha experiência com esse problema tão comum nos dias de hoje. Então, é isso. Eu tinha feito um roteiro, mas eu decidi mudar de ideia e não usar o roteiro, porque ficou muito pessoal. E isso me assustou um pouco. Então eu decidi falar mesmo, né? Então esse vídeo, como eu disse no começo do vídeo, é uma experiência minha com a depressão e ansiedade. E eu decidi fazer ele pra ficar mais perto de vocês, pra saber mais de vocês também. Até porque aqui é pressão diário, né? Boa parte, eu acho. Não sei. Eu fui diagnosticada com depressão aos 14 anos. E tudo teve um começo, né? Tudo pra mim, assim, eu não sei se vocês vão concordar. Se discordarem também não tem problema, podem discordar aí nos comentários, eu vou ler todos eles. A doença psicológica, na real, todo trauma, toda ansiedade, toda crise de pânico, ela é gerada por terceiros. Ah, mas por quê? Tipo, eu não tenho certeza, né? Algum psicólogo pode me explicar direitinho ou dizer se eu tô certa ou errada. Mas, na minha concepção, estudando psicologia, eu acho que todas as doenças psicológicas, depressão, ansiedade, crise de pânico, enfim, quase todas na real, elas são ligadas a terceiros, porque você tá ansioso porque alguém disse alguma coisa, você tá mal porque alguém disse alguma coisa ou pensou alguma coisa sobre você tá com depressão ou começo de depressão porque alguém falou que você não serve pra tal coisa ou alguém te traumatizou no seu passado. Por exemplo, o meu diagnóstico foi por causa dos meus pais, por exemplo, né? A minha convivência com meus pais foi uma convivência muito boa, porém, era uma convivência perturbada. Ah, mas por que foi boa e perturbada? Não faz sentido. Porque teve seus altos e baixos, sabe? Meu pai, ele era um homem agressivo e ele batia na minha mãe. Ele agredia ela física e verbalmente. E isso acabou afetando o meu psicológico. E o psicológico do meu irmão do meio também. Alguns amigos meus sabem disso, algumas pessoas próximas a mim sabem disso. E foi uma coisa que me afetou demais, porque eu me fechei, eu parei de conversar com as pessoas que eu gostava. Foi uma coisa horrível, assim. E então por isso que eu penso assim, tipo, esses problemas são feitos por terceiros. E quando a gente fala de problemas realizados por terceiros, a gente entra num ciclo. Por que isso aconteceu comigo? Alguma coisa aconteceu com o meu pai pra ele ser assim. Alguma coisa aconteceu com quem afetou o meu pai pra ele ter sido daquele jeito. Então, na minha concepção, eu acho que é um ciclo de fatores que aconteceram com terceiros, que aconteceram com terceiros, que aconteceram com terceiros, para o que acontece com a gente hoje em dia tá acontecendo, e de ter tantas pessoas assim procurando saúde, tratamento psicológico. Eu não sei se ficou claro, ficou um pouco confuso, eu ainda tô aprendendo a gravar nessa merda, mas de primeira é isso. Eu acho isso, tudo bem se vocês discordarem aí nos comentários, não tem problema, fiquem à vontade de novo. E
É isso, a minha infância foi bem conturbada, minha adolescência foi bem conturbada, tá sendo conturbada ainda, né? Porque só Jesus no caso. E eu tive vários, inúmeros problemas. Mas eu também não culpo a minha depressão por ser, às vezes, uma bela cuzona também, né? Porque aconteceram coisas aí que, ó, a vontade de. Mas não pode, né? Tem que continuar firme e forte. Ser cringe demais e falar não se mate é meio idiota. Então, não faça. Realmente, não faça isso, mas procure tratamento. É o meio óbvio, mas procure tratamento. Se afaste de pessoas que fazem o seu mal. Se você não conseguir se afastar dessas pessoas, ignore elas, né? Porque quem vai cuidar da gente é a gente, e psicólogos e psiquiatras só vão cuidar da gente se a gente se permitir ser cuidado. E outras pessoas também, se alguém quiser orar por você com boas intenções, óbvio. Se alguém quiser te ajudar dentro de casa com boas intenções, não vejo por que não querer ser ajudado, né? A gente fica nessa de tipo, poxa, eu consigo fazer tudo sozinho, eu faço tudo sozinho, mas às vezes você se pende tanto em, eu consigo fazer, que você cai, que você, sabe, não aguenta e fica nesse meio termo. Então, não sei muito o que falar sobre isso. Setembro Amarelo é meio conturbado pra mim, é meio um tópico sensível. Mas eu espero que vocês consigam sair dessa. Tentem fazer as coisinhas que vocês gostem de pouquinho em pouquinho. Não, se você quer criar uma rotina de afazeres com as coisas que você tem que fazer, faça, mas não queira fazer tudo de uma vez só, porque você não vai conseguir fazer tudo de uma vez só, então faça de pouquinho em pouquinho. Começa de pouco em pouco. Ai, tomei café. Que bom que você tomou café. Ai, eu consegui tomar café, lavar o meu cabelo, ficar 30 minutos estudando e eu consegui limpar o meu quarto. Que bom que você conseguiu fazer essas coisas, eu fico muito feliz e orgulhosa de você. Mas não tenta fazer tudo de uma vez. Ai, eu só fiz 3 coisas hoje e passei o resto do dia deitada. Que bom que você pelo menos fez 3 coisas hoje. Fique feliz por você, sabe? Então, são essas pequenas coisinhas que a gente tem que observar. É muito bom a gente acordar de manhã cedo, fazer uma caminhada, sabe? Fazer um café da manhã pra gente, um exercício dentro de casa, se alongar, sabe? Acordar e arrumar o nosso quarto, tomar um banho. Então, ai, Duda, mas eu não consigo sair da cama de manhã cedo. Tenta nem que for pra sentar na cama. Já tá meio caminho andado. Então, é que nem aquele ditado, de pouquinho em pouquinho a galinha enche o papo. Então, de pouquinho em pouquinho você vai conseguir se erguer, você vai conseguir ficar bem, conseguir fazer as suas coisas, se planejar, se organizar, viver sua vida, sabe? A vida é uma porcaria? É, mas a sua vida pode ser uma porcaria muito boa. Você pode ler quantos livros você quiser, você pode ir a vários shows se você quiser, você pode visitar museus se você quiser. Você pode conquistar o emprego dos seus sonhos se você quiser, você pode fazer as coisas que você tanto quer fazer se você quiser. Mesmo estando mal, se você fizer um pouquinho daquele desenho que tá dentro da gaveta, terminar ele um pouquinho, pintar uma parte dele, terminar o esboço dele, terminar o contorno dele. Se você conseguir, sei lá, terminar de editar aquele vídeo que tá na galeria há meses e você não consegue terminar ele, se você consegue ler mais 2 páginas do seu livro, da sua meta de 10, de 30, de 40 páginas, já vai ser meio caminho andado, já vai ser muito bom. Esse tempo que eu fiquei sem gravar, eu tava desse jeito, não conseguia fazer nada. O pouco que eu fazia era horrível, era como se eu tivesse no automático. Então tomem cuidado pra não virar automático. Façam porque vocês precisam fazer e querem fazer. E não porque é uma obrigação de vocês, sabe? Mesmo que for uma obrigação, façam
porque vocês querem fazer, não porque ela é uma obrigação sua de fazer, entendeu? Porque fica mais fácil, eu acho, fica mais leve de você fazer e não se culpar por não ter feito quando você não fizer, sabe? É mais fácil. Pelo menos pra mim, é mais fácil. Então eu tava fazendo, né? Tava anotando aqui no quadro, tanto que eu tenho que anotar, inclusive, as coisas que eu tenho que fazer amanhã. Eu tava anotando as coisas que eu precisava fazer, caminhada, fazer café, fazer almoço, me alongar, fazer exercício, abastecer a moto, ah, arrumar o quarto, organizar meus livros, editar vídeo, escrever, fazer trabalho da faculdade, um monte de coisa. E o pouco que eu fazia, pra mim, eu sentava no computador e ficava, "Ah, pelo menos eu fiz um pouco. Eu fiz o principal, mas eu fiz um pouco. Então, é isso, sabe? A sua vida, ela merece ser vivida por você. Você tem vários momentos aí pra assistir da sua vida. E eu acho muito importante quando a gente. Acho muito importante, muito legal, na real, quando a gente para e pensa assim: poxa, eu posso ir em tal show e eu posso lembrar dessa história daqui 10, 15 anos. E vai ser uma história legal de contar pras pessoas. Eu fui no show do Bruno e Marrone, foi bom pra caralho. Se você não bebe, eu curti muito com os meus amigos. Meus amigos ficaram bêbados, a gente deu risada. O ruim foi ter que cuidar daquele bando de bêbado, mas foi muito legal. Se você bebe. Ai, eu fui pro show do Bruno e Marrone, foi legal pra caralho. A gente bebeu, choco de cachaça. Voltamos ruim, não sei como fulano conseguiu dirigir o carro, que não sei o que. Chegou em casa, a gente fez mais uma remessa e tal. E, sabe, é legal contar essas histórias, sabe? Quando a gente tem depressão, quando a gente tem ansiedade, que a gente não consegue. é, Sair na rua, que a gente não consegue se enturmar, não consegue socializar, a luz tá piscando, então ignore. Eu troquei essa luz semana passada, essa porra já tá piscando. Quando a gente não consegue, tipo, sair de casa, levantar da cama, é muito ruim, porque a gente vê os nossos amigos contando histórias, postando a vida deles, sabe? Que, ai, tô em tal show, ai, fiz tal coisa, ai, aconteceu isso, isso, isso. A gente fica com um pouco de inveja, porque essas pessoas estão vivendo a vida delas e a gente tá parado no tempo. Quem tem depressão, quem sofre com depressão, ansiedade, qualquer outra doença psicológica, a gente para, a gente a gente pensa demais, a gente não faz nada e a gente fica se culpando por não ter vivido, entendeu? Ai, teve um show aqui na cidade, eu não fui. Mas foi tão legal, meus amigos postaram, foi bem divertido. Eu não vou porque eu não gosto, né? É muito raro eu ir em show. E quando eu vou, eu extrapolo, eu tenho que parar com isso. Mas, cara, é muito legal, é muito divertido, sabe? Quando você consegue sair de casa, que você conta para as outras pessoas e você fica, caralho, eu tenho uma história para contar. É muito bom. Então, nesse mês de conscientização, a gente podia parar um pouquinho e refletir, mesmo que isso dê uma puta crise existencial, desculpa. Mesmo que isso dê uma crise existencial, é bom a gente parar pra pensar, poxa, eu estou vivendo a minha vida, eu estou tendo histórias pra contar pros meus filhos, pros meus sobrinhos, pros meus afilhados, pros meus enteados, pros meus amiguinhos do trabalho, sabe? Se você é professor, se você quer ser educador, tal, amiguinhos do trabalho são os alunos. Então, fica um adendo, tipo, para pra pensar um pouquinho, poxa, será que vai valer a pena eu parar a minha vida inteira porque alguém me traumatizou? Tudo bem, eu vou precisar de terapia, eu vou precisar me reerguer, mas é um trabalho tão demorado. É um trabalho demorado. Porque você vai precisar ir no âmago dos seus problemas, resolver eles primeiro, e depois ir na superfície dos seus problemas capinar um lote. Para você construir uma casa, para você mobiliar essa casa, pintar essa casa, construir um laguinho, por exemplo, se na sua mente tiver um laguinho, tudo bem. E você se sentir confortável na sua mente, porque não vai ter nenhuma erva daninha lá dentro falando que você é um inútil, que você é um insuportável, que ninguém gosta de você, entendeu?
Então, pensa na sua mente como se ela fosse uma fazenda, sabe? Um espaço para você ficar bem, um espaço que você pode entrar. Tem vários livros, tem uma piscina, tem um laguinho, tem animais que você goste, papagaio, gato, cachorro, não interessa. Faça da sua mente um aliado. É bem idiota ouvir essas coisas, porque a mente da gente é muito traiçoeira, mas quando a gente sabe dominar, é uma coisa muito boa, é uma coisa incrível. Claro que eu não sou dona da razão também, não faço esse tipo de coisa, eu não consigo controlar minha mente ainda. Mas quando a gente consegue, é muito bom, muito gratificante. Então, é isso que eu tenho pra falar pra vocês. Tentem, sabe? De pouquinho em pouquinho, vão tentando. Vão colocando coisas que vocês querem fazer, planos que vocês têm, sabe? Vão conquistando as coisinhas de vocês aos poucos, vão conquistando o espaço na mente de vocês aos poucos. E isso vai ser tão bom, gente. Tão bom que até eu fico surpresa quando consigo sair da cama, arrumar meu quarto, tomar um banho, fazer meu café, ir fazer caminhada, voltar pra casa, tomar outro banho, sabe? Colocar meu pijama de novo, organizar a casa, estudar, me arrumar, ir pra autoescola, porque eu ainda não tenho habilitação, voltar da autoescola, fazer almoço, sabe? Assistir TV. Gente, parar pra assistir TV pro ansioso é horrível. Porque você vai assistindo TV, vai assistindo TV, vai assistindo TV, seu dia vai passando, você fica assim, puta que pariu, o que que eu tô fazendo? Inferno, eu não consigo sair desse sofá, eu não consigo tirar o olho da televisão, inferno. Pro ansioso é assim, sabe? O ansioso quer fazer de tudo, quer fazer tudo, tudo, tudo ao mesmo tempo e não consegue, fica com a porra do zóio pregado na televisão e não faz nada. Então, assim, é muito bom quando a gente consegue fazer as nossas coisinhas. Mas vale a pena, sabe? Vale a pena você lutar de pouquinho em pouquinho com as pessoas certas que estarão do seu lado pra você melhorar e conseguir sair desse poço maldito que é a depressão e a ansiedade, que você vai conseguir olhar para os seus traumas e falar: eu venci vocês. Vocês não mandam em mim mais. Sumam na minha frente, seus perturbados. Então, é muito bom. Muito bom. A minha experiência com depressão e ansiedade, ela começou muito nova. Tem gente se assustando porque tá com depressão agora, com 19, 20, 22, 23 anos, sabe? E quando eu falei que a depressão, a ansiedade, que problemas psicológicos são ciclos, é porque eu vou contar uma história pra vocês de uma moça do TikTok. Da época que eu passava 5 horas no TikTok. Eu até hoje lembro dessa história, que essa história foi a história que mais me impactou no TikTok de historinhas que eu ouvi lá. Que foi da moça que descobriu que a avó dela só trancava a porta do quarto, a porta dos fundos, porque quando o avô, o marido dessa avó, chegava em casa, ele batia nela porque ele tinha bebido na rua. E depois que esse avô morreu, descobriram, através de cartas que ele escrevia e escondia, que ele apanhava da mãe na época, quando ele era criança e tudo mais, e o pai bebia muito. O pai dele bebia muito também. E a mãe dele também bebia, só que a mãe dele não bebia ao ponto de se alcoolizar, né, de ficar louca. Só que a mãe dele bebia bastante, bebia e batia nele. E eles eram muito pobres, tudo mais. E ele acabou morrendo de problemas por causa do álcool. E descobriram isso, que ele só tinha esses problemas com álcool, com agressão, porque ele tinha problemas com álcool e agressão na infância, né? E ele sofria muito com isso, porque a mãe dele batia nele, o pai dele batia nele, ele fugia de casa. Então, era horrível a infância do avô dela. E descobriram também, a família dela lá descobriu também, que um tio deles, que morreu de câncer pulmonar, ele só fumava porque, na época
Ele era criança, a mãe dele também batia nele, o pai dele era alcoólatra e, tipo assim, traía a mãe dele, batia nas crianças, batia nele, batia na mãe dele. E ele fugia de casa. E o único conforto que ele achou foi no cigarro. Porque quando ele tava na rua, ele tava bem. E quando ele tava perto de voltar pra casa, quando dava ali mais ou menos 11h30, meia-noite, ele fumava um trago de cigarro, de maconha, o diabo que fosse. Ele dava um trago e ficava bem, ficava de boa. Então, assim, cada ciclo de trauma tem um ciclo de trauma envolvido. Às vezes não, depende muito do caso, tem casos e tem casos, mas se você for parado para analisar por que que a sua mãe bebe, tem algum motivo do porquê que a sua mãe bebe tanto. Se a sua mãe te bate ou se a sua mãe é agressiva, tem um motivo porque a sua mãe é agressiva, sabe? Eu sou uma pessoa muito agressiva, vou ser sincera para vocês, mas o meu pai é um homem agressivo. Minha infância, como eu falei para vocês, foi rodeada de agressão. Então, eu tenho os meus motivos, os meus traumas para ser assim, e eu estou tentando mudar, graças a alguma coisa. Estou tentando mudar, mas eu entendo por mim que esse é um trauma que eu carrego de outra pessoa que muito provavelmente, supostamente, tenha passado por momentos assim também, entendeu? Ah, eu não sei mais o que falar. Gente, esse foi o vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Qualquer coisa, qualquer dúvida, qualquer pergunta, podem deixar aí nos comentários, eu vou responder, vou ficar bem feliz em responder vocês. Eu vou deixar meu Instagram e o meu Blue Skype aqui embaixo, qualquer dúvida pode entrar em contato comigo. Qualquer ideia de vídeo, vocês podem entrar em contato. É isso, espero que tenham gostado do vídeo. Um beijo e até o próximo.